moçada, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa videoaula e hoje a nossa aula vai ser sobre o que? O município, dando continuidade, mas só que hoje na nossa aula de geografia, certo? Conhecendo o município, nós vamos agora partir para a segunda unidade, unidade 2, e aí eu vou ensinar um pouco para vocês atividades econômicas do município. Então, antes de iniciar a nossa aula, verifique se o ambiente está bem tranquilo para que assim vocês possam estudar bem. Dê uma olhadinha se o material está em cima da mesa. Dê uma olhadinha também no material como lápis, borracha, apontador, se precisar para consertar a ponta do lápis, tá certo? E aí, nós vamos dando início à nossa aula de hoje, que é dando continuidade. Eu pergunto para vocês, vocês conhecem bem o município que vocês moram? Bem, o mesmo município que vocês moram é o mesmo que eu moro. Nós moramos em Fortaleza e sabemos que aqui em Fortaleza existem várias atividades econômicas e são essas atividades econômicas que mantêm o nosso município em pé. Pena que, devido a essa pandemia, alguns micro e empresários estão pedindo falência, estão assim numa situação crítica, porque não estão podendo manter as suas empresas se não tem pessoas para poder o fim lucrativo, o dinheiro circular naquele negócio, tá certo? Naquela empresa. E aí, vamos verificar um pouco sobre a nossa aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês aqui a unidade 2, olha só, criança, unidade 2, certo? Nós estamos vendo aí, ok? Estou vendo aqui, estou mostrando para vocês que nessa unidade 2 é exatamente as atividades econômicas do município. Verifique aí que, olha só, perto da casa de vocês tem supermercado? Será que lá pertinho ou então distante da casa de vocês tem um teatro? Agora, olhando lá no fundo desta imagem, a gente percebe que tem vacas, carneiros, galinhas, pato. É um local que nos aparenta ser, gente, um interior, não é isso? Exatamente. Então, essas são as atividades econômicas do município. Eu vou falar para vocês, crianças, que dessa forma que nós percebemos a quantidade de atividade que existe no nosso município. E aí no livro de vocês, na página 142 e 143, a gente vamos visualizando esta imagem, tá certo? E nesta imagem apresenta as atividades econômicas do município. E visualizando esta imagem, eu percebo que tem carro, certo? Existe supermercado, teatro, uma ótica, mas ao fundo da imagem eu vejo que tem plantações, animais. E aí eu posso distinguir, crianças, dois tipos de ambiente. Eu posso dizer para vocês que é o rural, certo? Ambiente rural é aquele local que a gente entende por interior, uma cidade um pouco distante, menos desenvolvida, e nós temos também a zona urbana, a área urbana. E são esses conteúdos que vocês irão conhecer um pouco agora. Então acompanha comigo. Bem, crianças, estamos iniciando agora a nossa aula de ciências, tá certo? E eu vou mostrar um pouco para vocês exatamente como nós vamos conhecer o município. E aí fica comigo aqui na nossa videoaula, que eu vou explicar em detalhes sobre a nossa aula de hoje, tá certo, criança? Então, Geografia, Centro Educacional, Carmélia Bastos, e aqui está representando o nosso planeta, tá certo? E agora vamos para a próxima aula. Professoras Ana Paula e Érica, alunos, né, da turma manhã e tarde. Antes de iniciar a aula, eu quero dizer para vocês que vocês, crianças, devem ter bastante atenção.
Então, atenção, criançada, o que vocês devem fazer antes de iniciar a nossa aula? Vamos lá. Crianças, antes de iniciar a nossa aula, eu vou mostrar para vocês, tá certo? Que devemos sempre estar acompanhado por um adulto para assistir a aula de vocês, tá certo? Vocês devem ficar com os materiais didáticos em mãos, como caderno, lápis e borracha, para assim facilitar o aprendizado, tá certo? E tem em mãos, tá certo? O livro de vocês, ok? E quero também que vocês fiquem atentos nesse momento, porque é fundamental, igual esse bebê do zoião arregalado aí, viu? Fique nesse jeitinho aí, tá certo, crianças? Que vamos dar início agora ao conteúdo da nossa aula. Vou falar para vocês que as atividades econômicas do município estão interligadas às ações que vêm da área rural juntamente com a área urbana. Então, perceba nesta imagem, na página 142, que eu vou visualizar um teatro, um supermercado, e isso me faz ter uma ideia que esse local é de ambiente, tá certo? Que é mais para a área de cidades, que foram construídas através do homem, tá certo? E atrás eu percebo que há o cultivo de plantas, que há animais, que nos mostra aí ser uma área mais rural, mais parecido com o campo, tá certo? Então aí nós vamos exatamente ter uma noção que é a área rural e o que é a área urbana. Vou mostrar para vocês também essa outra imagem no qual vou perguntar o seguinte: que diferenças você observa entre as áreas representadas na ilustração? Olha só, entre essa parte e a parte de cima, nós estamos percebendo que há uma grande diferença. Por quê? Porque a parte de baixo, estou vendo aí, já uma parte que já está com construções de casa, no caso temos aí um comércio, que é uma ótica, e temos o uso da tecnologia avançada, que é o carro, tá certo? Mais acima, nós temos aqui uma área rural, que apresenta o campo, aquela cidadezinha bem distante, tá certo? Que é onde sustenta a área urbana. Então, na área rural, eles vão fazendo o quê? Eles vão fazendo o cultivo, eles vão colhendo para vender para a área urbana o que eles plantaram, certo, criança? Isso vocês vão estudar na página 143. E nesta unidade vamos estudar também a indústria, o comércio e serviços e também um pouco sobre o trabalho. Agora eu vou mostrar para vocês esta imagem, que é uma imagem retirada de cima para baixo. Eu posso dizer aí que é uma imagem de visão vertical, tá certo, criança? Uma visão vertical, vista de cima para baixo. E aí, essa parte, eu percebo aqui no centro da imagem, é uma parte com região mais com construções. E aí eu posso dizer para vocês que geralmente, tá certo? Geralmente, o município ele é formado por duas áreas, a área urbana e a área rural. E o que eu tenho aqui nessa imagem, no centro dela, tá certo? É uma área urbana. Por que eu percebo isso? Porque existe maior concentração de construções de casas, prédios, certo? Edifícios, pontes, que dá característica de ser uma cidade urbanizada. Por isso que o nome é área urbana. E quando eu vejo essa parte mais verde, que está aqui, ó, certo? Ao redor da área urbana, eu percebo aí que aí me dá uma lembrança de vegetação. Quando eu vejo vegetação, plantas, árvores, tá certo? Eu vou lembrar um pouco da área rural, que é exatamente uma cidade mais distante da capital, certo? E é municípios que ali se encontram essa área onde tem uma grande concentração de vegetação, de plantação, de criação de animais, e eu posso chamar ela como área rural. E aí eu vou mostrar um pouco mais aqui na nossa aula. Conhecendo o município, unidade do livro de vocês, tá certo? Páginas 144 e 145, que diz o seguinte: a área urbana do município. Vou mostrar para vocês. Olha só.
Geralmente a gente encontra essa área urbana dessa forma. Veja aí a diversidade de prédios, olha só a quantidade de construções feitas pelo homem, certo? Pela necessidade de moradia, pela necessidade de ter um ambiente de trabalho, e o homem foi construindo, e essa cidade foi aumentando. E aí chamamos essa área de área urbana do município, ela foi urbanizada. Já na cidade que não contém essa construção toda, eu posso citar a área rural do município, certo? Na área rural eu encontro criação de gados, de galinha, de porco, criação, tá certo? De patos, de aves e também o cultivo de plantas, certo? E vou ver também a colheita de alimentos na área urbana, conhecida como cidade, há uma maior concentração de casas. O que mais, professora? A maior concentração de prédios como shoppings. Também eu vejo na área urbana muitas indústrias, pontes, veículos, maior concentração de veículos. E eu encontro também as indústrias têxteis ou indústrias alimentícias que estão centralizadas na área urbana. Mas devido à grande necessidade dessas indústrias, certo? E à grande concentração de poluição, essas indústrias ultimamente têm passado a sair da área urbana e foi para a área rural, ok? Aqui do outro lado, eu vou mostrar para vocês a área rural. E nessa área rural, eu posso citar também, certo, para crianças, que na área rural, conhecida como campo, eles predominam sítios, vamos lá ver o que é que eles predominam. Olha só, hortas, que são exatamente plantações, predominam, olha só, uma casinha bem afastada, que é uma casa considerada no campo, tá certo? Eles predominam a criação de gado, tá bom, gente? Olha só. E também eu vejo, geralmente, na área rural, uma cidadezinha bem mais pacata, mais destinada àquele ambiente, tá certo? Então, essas são as imagens que eu encontro na área rural. Então, crianças, só mais uma vez para a gente aprender o que acabamos de ler. Área urbana. O que seria? Na área urbana, conhecida como cidade, a maior concentração de prédios, avenidas, tá certo? Viadutos, pontes, indústrias. Então, a maior concentração de shopping, certo? De veículos, isso ocorre na área urbana. Já na área rural, tá certo? Também conhecida como campo, predominam sítios, chácaras, fazendas e áreas de plantações. Também predominam serra, que aqui no Ceará existe muitas serras, e algumas indústrias. Também nós temos várias indústrias localizadas na área rural, como eu já havia falado para vocês antes, certo? Do nosso município, como era no passado, como ele está no presente. E aí eu vou dizer para vocês que o nosso município, no passado, ele era dessa forma. Então, nosso município é caracterizado como município da área urbana, ele é urbanizado, porque já existia um prédio há bastante tempo. E aí, eles eram dessa forma, como está a foto em preto e branco. Antigamente não tinha ônibus, eram bondinhos, tá certo? E aí, bondinhos teleféricos que rodavam pela cidade, certo? As roupas, as vestimentas também era adequado ao período, tá bom? E nós estamos vivendo, como é que é o nosso município hoje? Hoje, o nosso município, que é o presente, ele é exatamente dessa forma. Olha só a quantidade de prédios que apareceram, a quantidade de prédios que o homem construiu. Por quê? Porque a cidade não teve mais como crescer para o lado, então ela cresceu para cima, através dos prédios, gente. Então, há uma diferença muito grande do passado para o presente. Agora, a nossa pergunta é em relação ao futuro. Como será que vai ficar o futuro daqui a alguns anos? Será que a cidade ela vai se evoluir cada vez mais? Ela vai ficar presente mais a construção do homem e menos a vegetação?
E aí, como a gente observa na imagem do presente, quase não podemos visualizar plantações, né, de árvores harmonizando assim esse ambiente. E aí eu fico preocupada em saber como será que vai ficar o nosso futuro. Mas sabemos que o futuro depende muito de vocês, porque vocês vão estar no futuro. E aí, como será que vocês deverão cuidar do município de vocês, tá certo? São perguntas que vão ficar para ser respondidas pessoalmente, cada um fica com a sua pergunta e vai respondendo essa questão, tá certo? Como poderá ser o nosso futuro, mediante de tudo que nós estamos vivendo, tá bom, criança? Então, o nosso município ele está assim. No passado ele foi um pouco desenvolvido e agora no presente ele está bem desenvolvido, com bastante presença de construções para suprir as necessidades do homem. E aí, agora eu vou mostrar para vocês a atividade que vocês vão fazer no livro na página 146 e página 147. Então, acompanha comigo. A nossa atividade, tá certo, criança? Que diz o seguinte: primeiro, as partes de uma cidade podem ter características bem diferentes umas das outras. Então, temos aqui, observe as imagens 1, 2 e 3, tá certo? A imagem 1, bairro de Boa Viagem, no Recife, no estado de Pernambuco. A imagem 2, no centro de Itabaiana, no estado de Sergipe. E a imagem 3, bairro de Arapongas, no estado do Paraná. São 3 imagens no qual vocês têm que observar o seguinte. Olha só. Opção A. No bairro mostrado na foto 1, há mais residências, ele há mais estabelecimentos comerciais. O que é que ele tem? Tem mais residências ou tem mais estabelecimentos comerciais, comércio? Na imagem, certo? Item B. No bairro mostrado na foto 2, imagem 2, há mais casas ou há mais estabelecimentos comerciais? Então, na foto 2, certo? Tem mais casas ou tem mais comércio? C. Em qual dos 3 bairros predominam instalações de indústria? Vamos responder. Qual dos 3? Foto 1, foto 2 ou foto 3? Qual dos 3 bairros? Aí coloca o nome do bairro. Segunda questão. Responda às perguntas a seguir. A. Qual é o nome do município onde você mora? Então, eu moro em Fortaleza. E vocês? É um município grande ou um município pequeno? Bem, no meu caso, eu acho que Fortaleza é um município grande, cabe várias coisas. Tem construções, tem indústria, tem escolas, tem comércio, tem casas, tem pontes, tem viaduto, tem shopping, tem várias coisas. B. No caderno, responda: você mora na área urbana ou na área rural do município? Então, vocês vão explicar, se você mora na área urbana, por que lá é área urbana, e vocês vão dar as características onde você mora. Por exemplo, eu moro na área urbana porque na minha cidade ou no meu município tem construções de casa, tem construções de prédio, tem comércios, tem praças, tem ruas bem arejadas, tem movimentos de carros constantes, tem viadutos, tem... E aí vocês vão colocar as características que demonstram você morar numa área urbana, tá certo? E na área rural, quem morar na área rural vai dizer: eu moro na área rural porque tem campo, tem vegetação, tem plantações, tem criação de animais, tem hortaliças, então isso predomina o campo, é onde eu moro, na área rural. E aí a resposta é pessoal de cada um, tá bom? Questão da página 147, questão 3. Observe as fotos abaixo e circule a foto que não mostra a área, tá certo? Que não mostra a área urbana de um município. Então, vamos lá. Eu tenho 2 imagens aqui. A primeira é do Rio de Janeiro, que foi retirada essa foto em 2019.
E a segunda em Porto Alegre, tá certo? Que foi retirada em 2018. A outra imagem eu tenho aqui em Brasília, que foi retirada a foto em 2016. São Paulo. Tenho também imagens de Belo Horizonte e de Abdon, Batista, Santa Catarina. Então, ele quer que vocês circulem somente a imagem que mostra que não é área urbana, tá certo? E aqui vai finalizando a atividade de vocês, crianças, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido a atividade de vocês, tá certo? E aí eu vou ficando por aqui, desejo a todos vocês bons estudos e até a próxima aula. Tchau! Criançada, vocês gostaram da nossa aula de hoje? Perceberam que as atividades econômicas estão muito relacionadas às duas áreas, tanto a área urbana como a área rural, tá certo? Já em Fortaleza, nós quase não temos, assim, essa parte da área rural, ok? A área rural já é mais pro lado das regiões metropolitanas, que vai ser uma outra aula no qual vocês vão estudar. E aí eu posso dizer para vocês que eu quero que vocês agora, nesse momento, peguem o livro de vocês de geografia, tá bom, crianças? Vão agora resolvendo essas atividades, ou o caderno de vocês, tá certo? Se a tarefa for no caderno, faça no caderno. E se a tarefa for no livro, façam no livro. Acompanhem a agenda, escreva essa agenda que está na plataforma, na agenda de vocês, tá certo? Para que assim vocês possam ter um acompanhamento dos conteúdos estudados, tá bom, crianças? A professora Érica vai ficando por aqui, mas eu vou mandando aquele beijo. Estou com muita saudade de vocês e eu espero que logo, logo nós podemos estudar presencialmente. Então, um beijão e até a próxima.